Esperar mais 2 minutos também. Início. Então tá. Bora lá. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Metal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Metal. Então, hoje a nossa aula, tá? Ela vai estar baseada em leitura de vela, tá? A gente vai ver o que a vela diz para nós. Tá, mas como assim? Se a vela se movimenta para baixo e para cima, como que eu vou saber o que ela tá me dizendo? Então a gente vai pegar. Você vai colocar a vela em M5, tá? Primeiramente, você vai colocar a vela em M5. Ou se tu quiser operar em M1 e tu quiser ver o movimento da vela, tu vai ter que sempre achar o ponto inicial da vela de 5 minutos, tá? Deixa eu pegar aqui. Largar aqui. Ó. Para lá em cima. Trazer aqui para baixo. Para ficar mais fácil, eu vou passar em 5 minutos, tá? Depois a gente, um pouco mais para frente, a gente pega como você vai ler elas em 1 minuto. Ok? Nosso ponto inicial. Nosso ponto inicial de sempre uma vela de 5 minutos é o quê? É quando arredonda, né? Então, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, 10 e 20, 10 e 30, sempre assim, vai fechar uma vela de 5 minutos e vai iniciar outra vela de 5 minutos, certo? Então, como que a gente vai ler essa vela? A gente vai ler da seguinte forma. Sempre a leitura de vela ela tem que partir do início da vela. Ó, a gente está vendo aqui que eu tracei uma linha aqui, né? Vou colocar uma linha branca um pouco mais grossa para ficar com uma visão melhor. Então, olha o que essa vela fez. Ela iniciou nessa linha branca, ela foi nesse ponto de referência aqui em cima, certo? E ela começou a jogar o movimento dela para baixo aqui. Se a gente mudar agora essa vela para M5, tá? A gente vai ver o que aqui? E nessa vela aqui, ela bateu num ponto superior lá e ela fez toda essa retração aqui, ó, para se finalizar agora. Tá? Então quer dizer que se ela terminar para baixo dessa linha aqui, ela vai terminar vermelha a vela de 5 minutos. Se ela terminar para cima, ela termina com uma retração, né? Mais verde, ou seja, movimento de alta, tá? Vamos ver aí. Ó, ela retraiu bastante. Se ela terminar para baixo aqui, ela vai terminar a vela de 5 minutos vermelha, ou seja, movimento de baixa. Se for para cima dessa linha branca, ela vai terminar verde. Por quê? Porque o nosso ponto de referência, eu acho que vocês já viram isso até eu explicando, né? Nosso ponto de referência sempre é o início da vela de 5 minutos, ó. Então aqui a gente tem nosso ponto de referência, certo? Agora, o que, que vai identificar a nossa leitura de vela? Porque a gente vai tomar decisões feitas, tá? Na leitura de vela. Olha, vamos observar o que aconteceu aqui. Essa vela ela retraiu. Olha, eu posso tirar aqui. Certo? Essa vela ela fez essa retração enorme aqui.
Estão conseguindo entender? Porque lembra que eu falei que a gente precisa que pelo menos uma pessoa diga que sim, para me dar continuidade? Sim. Então tá. E olha o que a gente está lendo na vela. A gente está lendo que essa vela aqui, ela deixou um pavio bem grande aqui, e depois que a vela iniciou, ela foi buscar esse pavio. Vocês estão observando que ela saiu daqui e foi buscar esse pavio? Sim, Metal. Tá. Basicamente, tu vai tomar decisões agora, além das estratégias, tá? Além das entradas que tu vai fazer, além do que tu tá vendo no mercado, ou seja, os padrões que estão sendo formados, tu vai ter uma outra visão. O que é? A visão de entrada. Como que funciona isso? Funciona tu sabendo como uma vela de 5 minutos encerra para que outra inicie. A gente está vendo aqui que uma vela de 5 minutos retraiu, logo após disso foi buscar o pavio, não foi? Sim. Certo. Então a gente vai esperar novamente aqui se movimentar, vamos trocar, vamos deixar outra vela novamente e a gente vai novamente observar isso. Ó, deixa pavio, vai buscar o pavio. Então aqui a gente está tomando uma decisão que se a gente vai pegar uma reversão, a gente não pega no início. Por quê? Porque ela está vendo aqui que ela vai se posicionar melhor. Então a tua decisão não é pegar no início. Por quê? Porque tu está vendo que cada vez que ela deixa pavio, ela tende a buscar o pavio para depois seguir o movimento. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então tá. Vou observar aqui, deixar encerrar uma vela mais de 5 minutos aí. Ó. Foi buscar também nessa daqui, ó. Iniciou aqui a vela, né? Se tu mudar para M1, o teu ponto de referência é aqui, tá? Nosso ponto de referência é o final da vela e o início de outra, tá? E por que o início da outra? Porque o início da outra ela pode iniciar com gap entre outros movimentos. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui e tu vai saber a decisão de entrada pela leitura de vela. Ou seja, eu vou entrar num suporte e resistência, comprado ou vendido. Como que eu vou entrar? Eu vou só pegar e vou entrar? Não, a gente já vai ter a estratégia. A gente já vai ter a estratégia, a gente já vai ter o padrão, a gente já vai ter os suportes e resistências, né? LTA ou LTB, ou Fibonacci, e a gente tem a decisão de entrada, que vai englobar agora a tua leitura de vela. Por quê? Porque tu vai saber que sempre que tu for fazer uma entrada, se tu vê que o mercado, quando ele inicia, né? Eu vou pegar uma reversão. Eu estou vendo que quando ele inicia a vela, para me fazer a entrada, ele busca um outro ponto, ou seja, ele vai buscar um ponto melhor. Então, como que eu vou decidir essa entrada? Vou decidir da seguinte forma, ó. Como que é? Eu vou decidir observando o que a vela está me dizendo. Se a vela está me dizendo que quando ela vai iniciar uma reversão, ela não inicia de momento, ela busca o ponto de referência, ou seja, o ponto que ela tinha marcado antes, eu entro. Aí se ela me mostra que sempre que ela está deixando um pavio, certo? Ela segue rompendo esse pavio, eu tenho uma outra leitura de vela. Se eu estou observando que quando uma vela ela toca num suporte e resistência em movimento cheio, tá? O que é movimento cheio? Movimento cheio é quando os pavis não são consideráveis. Exemplo, aqui, movimento cheio. Eu estou conseguindo ler que quando as velas estão terminando com movimento cheio, elas estão fazendo o quê? Alguém aí tem... Elas estão fazendo a reversão. Estão fazendo reversão de movimento cheio. Ela não busca nenhum outro alvo. Pelo que a gente está vendo aqui, cada vez que a vela está terminando cheia, como aqui novamente, ó, se a gente observar, cheio o que é? É quando não tem pavios consideráveis. Deixou pavio tranquilo, mas não é consideráveis. Então a gente sabe que a nossa ponto de entrada não precisa buscar uma referência de retração, porque a gente está lendo que as velas, ao terminarem cheias, estão fazendo reversão. Alguém alguma pergunta?
Ó, aqui já iniciou outra vela, mas aqui a gente está no... Perdão. Ó, nosso ponto de referência é sempre isso daqui, ó. Agora eu subo, meu ponto de referência é o início da vela, tá? Se eu mudar para M1, eu vou saber que a vela naquele ponto fez uma reversão, ó. Ela veio aqui, iniciou e está jogando o movimento para baixo. Então, o meu ponto de entrada é aqui. Pelo que eu estou observando, cada vez que ela está fazendo o quê? Ela está indo, marcando e retraindo a próxima vela de 5 minutos antes de tomar a decisão de fazer uma reversão, né, ou dar continuidade, ela vai buscar o pavio. Alguém tem alguma dúvida? Não. Movimento cheio, a vela inicia com reversão. Ó, presta atenção, movimento cheio, ela inicia com reversão. Conseguido ver isso daqui acontecendo? Ó, ela já pegou e jogou a reversão lá para cima. Tá, ela Sim. pode decidir aqui descer o movimento para baixo e seguir esse movimento? Pode. Só que dependendo da entrada que a gente for fazer, a gente vai ter que ler as velas. Para quê? Para que seja mais assertiva. Por quê? Olha só. Aqui, na vela anterior, retração nessa vela. Ela jogou o movimento para baixo, não jogou a vela para baixo? Sim. Só que antes de ela jogar o movimento para baixo, o que ela fez? Testou em cima. Testou lá em cima. Por quê? Porque a gente está vendo que está fazendo isso. Antes de ela dar continuidade, quando deixa pavio considerável, aqui um pavio legal, antes de ela dar continuidade lá para cima, ela jogou o pavio aqui para baixo. Então, o que eu vou ter na decisão de entrada, na leitura de vela? Eu vou saber que o meu ponto de referência não é o corpo da vela, e sim da retração. Ou seja, onde ela marcou a retração, ela está mostrando para a gente que vai buscar para depois definir o segmento. Alguém tem alguma dúvida? Não. Novamente buscando, ó. Deixou o pavio, vai buscar. Aqui, quando acontece uma, duas, três, a gente já não lê essa vela aqui, tá? Para entrar. Porque aqui, depois da terceira vela, se for uma vela de retração, ó, uma, duas, três retraindo, ela pode iniciar rompimento. Então, sempre depois, se tiver duas velas cheias de pavio, a gente vai esperar o mercado se movimentar, tomar a decisão se ele vai jogar o mercado aqui para cima para romper ou se ele vai jogar uma tendência de baixa. Aí ele jogou uma tendência de baixa, eu espero novamente a próxima vela para mim ver o movimento e conseguir ler o que a vela está me dizendo. Queria que alguém fizesse alguma pergunta para ver se tem alguma coisa em dúvida. Tá tudo ok, então. Sim. Sempre observando, ó, a leitura de vela, ela se define por isso. Por quê? A gente sabe que o mercado está aqui com um padrão de... Eu vou De falar. retração. Sim, está com... Qual é o padrão que está formando? Retração. Ação. Certo. Agora a gente precisa achar o que para fazer a entrada? Quem lembra? Estratégia. Sim, a gente precisa... Definir estratégia. Isso, pode falar, não tem problema. Precisamos definir, né, a estratégia. Certo.
Certo. Depois a gente precisa o quê? Aqui a gente já está utilizando uma entrada. A gente já definiu que o padrão é retração. Então a gente vai utilizar uma estratégia aqui que é reversão. A gente vai pegar uma reversão em pontos de retração. Certo? Depois disso a gente precisa do quê? Definição de suporte e resistência. Isso. Depois disso, Definição de entrada. certo. E agora, qual era que a gente estava passando aqui que a gente precisa saber também? O que a gente estava falando? O que eu comecei a dar explicação aqui para vocês? Ninguém? Não. É do leitura do candle, né? Leitura de velas, De velas, isso. certo? Vocês começaram a observar que não é só clicar agora, vocês estão vendo que não é só tu ter um suporte e resistência? Sim. Uma série de fatores para que tu tome fatores. para que tu tome decisões corretas, né? Sim. Isso aumenta a assertividade, né, o metal. Isso aumenta a assertividade. Por quê? Porque tu não tá só pegando entrada em um suporte e resistência ou usando uma estratégia. Tu tá conseguindo fazer o quê? Tá conseguindo fazer todo um encaixe de estratégia, de leitura de padrões, de definição de entrada e leituras de vela. Por quê? Porque a leitura de vela é muito importante, tá? Por quê? Porque vamos supor que a gente vai pegar um suporte e resistência na nossa estratégia, que seria aquela estratégia que a gente fez ontem, né? Que vamos supor, tocou num ponto de referência, né? Retraiu, ficou vermelha, vamos utilizar esse ponto aqui para nós como referência, tá? Ó. Por que é muito importante? Essa daqui é uma das estratégias que a gente passou. Tocou numa zona, retraiu. Ai, ai, ai. Peraí que eu tenho que fazer um negócio aqui, gente. Só um segundo. Vamos lá. Essa foi uma estratégia que a gente passou para vocês, né? Que é o quê? Sempre que a gente tiver uma zona de suporte e resistência, né? Ou LTA, ou LTB, FIBO, independente do que for, né? Ou seja, onde tem as zonas demarcadas, a gente vai ter uma vela, certo? Que faz o quê? Marca, respondendo se aquele ponto realmente vai respeitar. Vamos ter uma outra vela que vai ser a confirmação, né? Que ela vai ter que bater e retrair, tomar a decisão se é numa resistência, ela precisa terminar vermelha, me demonstrando que o movimento vai ser de baixa.
E se ela está num suporte, ela precisa ficar verde, me demonstrando movimento de alta, né? E retração. Só que se eu leio as velas e eu vejo que sempre que está ocorrendo essa estratégia, mesmo com essa aqui me confirmando, eu estou vendo que depois disso a vela faz rompimento, ou seja, ela joga o movimento para cima, eu não vou utilizar essa estratégia. Conseguindo entender? Sim. Sim. Por quê? Porque eu estou conseguindo ler o que as velas estão me dizendo. Então, uma suposição. Ah, tá, beleza. Ela tocou, marcou lá para mim, dizendo que lá é uma zona que foi respeitada. Aí eu vou para a segunda vela, né? Que seria a vela de confirmação. Ela confirmou para mim. Mas só que eu tô lendo que as velas estão me dizendo que depois que acontece 2 retrações, ela inicia rompimento dessas retrações. Então, o que vai fazer essa leitura? Vai fazer com que eu não utilize essa estratégia se o mercado estiver me dizendo isso. Ou seja, se ele estiver me informando que essa estratégia está sendo rompida. Alguém está com alguma dúvida? Não, na realidade aí é uma estratégia a favor e outra não a favor, né? Sim, porque, ó, com essa definição, tu vai conseguir fazer entradas contra a tendência, certo? Vamos supor que tu tá vendo que tá com movimento de baixo mercado e ele tá com pontos de retração, tá? Vou utilizar aqui para vocês, ó. Ó, jogando o mercado movimento para baixo, não tá? Só que tá retraindo, né? Sim. Tá retraindo. Então eu vou conseguir pegar contra a tendência se eu estiver lendo as velas. Se eu estiver vendo que elas vão, busca o ponto de referência e retrai, eu vou poder pegar essa entrada contra a tendência. Conseguindo entender? Era óbvio que essa Sim. vela teria que descer um pouquinho mais para baixo aqui pra gente pegar. Mas tu vai começar a conseguir pegar entradas contra a tendência. Por quê? Porque tu sabe que as velas estão te demonstrando o que na tua leitura? Que elas estão buscando alguns pontos, só que elas não estão conseguindo ultrapassar os pontos de pavio ou o ponto de retração. Ou seja, a leitura vai fazer com que tu tenha visão de pegar uma entrada contra a tendência e de tu abortar uma entrada de estratégia. Por quê? Eu pego uma estratégia e venho operar, tá? Só que eu vejo que o mercado em nenhum ponto ele respeitou essa estratégia. Eu devo utilizar ela? Não. Não, né? Eu preciso saber o que o mercado está me dizendo, não é verdade? Sim. Alguém está com alguma dúvida? A Não. respeito da leitura de velas, tranquilo, podemos passar? Beleza. Pô. Definição de entrada contra a tendência, tá? Vamos lá. Como é que eu defino uma entrada contra a tendência? Eu tenho 3 velas aqui. Estão observando? Sim. Tenho 3 velas fazendo que movimento aqui? De alta. Movimento de alta. Uma vela retraiu. Não retraiu? Traiu. Sim. A gente vai para a próxima vela. Retraiu ou não retraiu? Traiu. Vocês estão observando que a força aqui, né? Mesmo com o movimento de alta, tá fazendo uma grande retração nesses movimentos, ó. Uma Sim. vela retraiu, nessa daqui retraiu muito mais do que 2 corpos da vela, ó. Se eu dividir aqui, eu vou ter 3 corpos de vela de retração, não é? Sim. Sim. Então, nesse exato momento, eu tenho a definição de que eu posso pegar uma entrada contra a tendência, mesmo tendo uma vela verde, outra verde e outra verde. Lembra que eu falei que ia ter pontos, né? Ia ter pontos que vocês pegariam a vela de marcação, confirmação e entrada, mas que a entrada seria contra a vela de confirmação, ou seja, ela está confirmando o movimento de alta pra gente, não tá? Tá. Porque terminou verde, e o verde, se a gente clicar, a gente compra, não é? Só Sim. que um detalhe, se tu consegue ler as velas, por isso que a leitura de vela é muito importante para as tuas decisões de entrada. Se tu consegue observar que as velas, elas estão indo, batendo, retraindo, movimentando uma retração maior, ou seja, a minha vela de confirmação está retraindo bem maior do que seria uma vela de marcação para mim, ó. Essa aqui é a minha vela de marcação, que eu vou utilizar.
Essa é a minha vela de confirmação. E eu vou poder pegar a entrada contra a tendência, porque eu estou lendo que as velas estão fazendo o quê? Cada vez que elas fazem um pavio e retrai, e na minha vela de confirmação ela faz o mesmo pavio e retrai, só que com uma retração muito maior. Então aqui eu tenho uma definição de que a vela de confirmação está me dando a leitura que a terceira vela tende a respeitar, tá? Ela não vai conseguir ultrapassar a terceira, gente, tá? Terceira vela. Não vai pegar na quarta e nem na quinta, tá? Terceira vela. Alguma dúvida? Não. Não. Eu vou mostrar para vocês agora. Se tu fosse utilizar isso sem ter essa definição de leitura de vela, tá? Por quê? Contra a tendência, ó. Tendência de alta aqui, não tá? Sim. Retraiu aqui, não retraiu? Sim. Foi mais... A retração foi maior na vela de confirmação? Não. E o que aconteceu? Caiu. Pode subir. O mercado subiu. Ah, sim. Se eu pegasse contra a tendência, eu ia me ferrar. Por quê? Porque eu sei que eu preciso ler as velas. E como que eu leio? Eu defino o movimento delas. Se eu não estou vendo os movimentos porque eu entrei agora no mercado, eu consigo observar o que aconteceu nelas. Tá? E como que eu observo? Eu observo dessa forma. A gente vai olhar uma vela, retraiu. Vou olhar a segunda vela, ela retraiu e retraiu com um pavio maior. Então a retração está bem expressiva, ou seja, ela está muito forte a retração. Então o que a gente vai fazer para entrar? A gente vai pegar contra a tendência. Por isso que muita gente fala, por que tu pega a entrada contra a tendência? Porque eu consigo ler o que as velas estão me dizendo. Alguma dúvida? Não. Não. Contra a tendência, presta atenção. Deixou o pavio, não deixou? Deixou. Deixou o pavio, não deixou? Deixou. Só que olha o pavio, não ficou bem maior do que o corpo da vela? Se eu dividir aqui, dá 2 corpos de vela? Sim. Sim. Se eu traço uma linha aqui contra a tendência, olha o meu ponto de entrada. Olha lá embaixo. Maneiro. Tá vendo? Aham. Então, tu tendo essa observação de leitura... mas preciso de tudo isso para operar? Gente, tudo que tu conseguir... Pode falar. O metal. E outra coisa, né? A entrada ali perfeita, né, irmão? Pega no melhor ponto, né? Sim, porque tu consegue ler o que elas estão te dizendo, né? Sim. Porra. Aqui, depois eu vou passar para vocês, mas também contra a tendência, tá? Mas daí eu vou ser mais para frente, não adianta eu querer passar tudo agora, mas aqui contra a tendência. Pode observar que ela respeitou os 2 pontos. Só que a retração foi menor, mas depois vocês vão entender o motivo. Tem alguém com o microfone ligado fazendo barulhão. Vão entender o motivo de a gente não pegar a entrada, certo? Leitura de vela novamente, a gente vai observar aqui, ó, essas velas aqui. Prestem que nessa vela teve uma retração bem forte, não teve? Sim. Traiu, né? Jogou o mercado para cima. Aí vamos supor que a gente está lendo o mercado e agora a gente vai utilizar aqui, tá? Utilizar a estratégia de marcação, confirmação e entrada. Presta atenção que se tu lesse a vela, o que estava acontecendo ali atrás, tu não faria essa estratégia de entrada. Se tu utilizasse essa como marcação, essa com confirmação... Estaria ok, não estaria? Por quê? Retraiu embaixo, não retraiu a vela de marcação? Sim. Retraiu embaixo a vela de confirmação, não retraiu? Certo. E terminou em que cor? Verde. E o que é verde? Compra. Eu ia tomar um loss, não ia? Ia. Tá, então tá. Então vamos mostrar agora para vocês que se vocês lerem o que o mercado está dizendo para vocês, o que as velas estão dizendo, vocês não fariam essa operação. Observa o mercado aqui. Marcou aqui embaixo, marcou em cima, perdão, e marcou aqui embaixo, certo? Certo. Ah. Marcou aqui em cima, olha o tamanho dessa retração. Olha o que aconteceu. Verde. Sim. Rompeu ou não rompeu? Rompeu. Sim. Por quê? A gente abortaria aquela entrada ali. Por esse motivo, porque a gente está vendo que a estratégia, a gente está lendo que a estratégia
não está funcionando, está acontecendo rompimentos, por isso que é muito importante, tá, gente? Não tá respeitando, né? Isso, não está respeitando, por isso que é muito importante tu conseguir visualizar isso, tu lê as velas, tá? Contra a tendência, ó. Marcou, não marcou? Marcou. Confirmou aqui, não confirmou? Só que Sim. confirmou como? O que ela confirmou para mim? Compra. Confirmou compra, tem certeza? Ela confirmou Não, um pavio embaixo. Beleza, seria um ponto isso. de compra. Mas. E depois, o que? Ela me confirmou realmente para mim fazer uma compra? Não, que ela terminou vermelha, Porque ela venda. terminou vermelha. Só que nesses exatos momentos a gente pegaria uma entrada contra a tendência. Ó. Vermelha para a gente é movimento de baixa. Então a gente tomaria a decisão de entrada aqui, contra a tendência. Porque a gente está conseguindo ler que o mercado está respeitando os pontos contra a tendência. Alguma dúvida? Não, Marcou aqui, não marcou? marcou, Marcou aqui em cima, não marcou? marcou. Confirmou aqui embaixo, não confirmou? Sim, Ela mandou eu vender ou comprar? ela mandou vender. Não, ela mandou aí, Ela marcou o ponto de compra, ela tá? marcou, mas ela terminou vermelha. E ela estava mandando eu fazer uma venda, não era? Isso, Só que observa, traça uma linha aqui contra a tendência. vai bater certinho lá. Estão conseguindo observar que é muito importante realmente vocês ter essa leitura da vela, ou Sim. seja, do movimento dela. Por quê? Porque tudo se encaixa, tá? Tu vai ter 5 pontos de referência muito importantes para que tu tome decisões de entrada. Primeiro, padrão, né? Então a gente está vendo que o mercado está com padrão de retração. Pronto. Então a gente já sabe que a gente precisa utilizar uma estratégia que se encaixe dentro do padrão de retração. Beleza? Depois a gente vai definir a estratégia. Beleza. Depois a gente vai definir o suporte e resistência, LTA ou LTB, médias móveis ou FIBO. Ok. Definição de entrada. Por que a definição de entrada? Porque a definição de entrada faz com que a gente faça a entrada ou aborte uma entrada, ou seja, a gente não entre. E o quinto ponto é a leitura da vela. Tá? Porque tu vai estar lendo os padrões, mas tu vai conseguir ler o que as velas estão te dizendo. É óbvio que quando tu estiver no mercado, aqui a gente está pegando pontos de referência, certo? Já passados, mas tu vai conseguir ter essa leitura vendo o mercado também se movimentar, vai facilitar um pouco, porque tu vai ver as velas se movimentando, tá? Novamente, retraiu aqui, não retraiu? Sim, Depois da outra vela, não retraiu? retraiu. Observa, a retração, se for comparada com o corpo, não está maior aqui nessa vela do que na vela Sim, anterior? aham. Traça uma linha contra a tendência para você ver onde é que seria a entrada. Estão conseguindo entender? Alguma dúvida, gente? Se tiver Sim. dúvidas aí, pergunta, tá? A dúvida não é a dúvida é nossa, não é dúvida, eu acho que é um pouco de preguiça da gente ler o mercado para trás. Tu quer só, eu sei como que isso acontece. O que acontece é que tu quer entrar e tu quer fazer as entradas, independente do que for. Sendo que se tu fizer 3 entradas bem feitas aí, se a gente já sabe, tu sai com um lucro aí, né? Seguindo o padrão que a gente Sim, fala ali do gerenciamento, de 500 a mais de 500% do teu estoque, Sim. gente. Então é muita coisa. Ele comentou aí, o comentário dele foi muito feliz, né? A gente parece que se sente na obrigação de ter que fazer uma entrada a qualquer custo, né? Uhum. Sem pegar essa série de análise aí, né? Esse que você está passando aí para a gente, esses cinco itens aí. E aí é onde a gente acaba não tendo uma assertividade um pouco maior, né? Sim, porque tu quer clicar e tu acha que bateu num suporte de resistência ou tá dentro da tua estratégia, que tu já tem uma estratégia formada, tu acredita que vai ser obrigado a respeitar, né? E não é assim. Por quê? Porque se tu fizer uma estratégia que tu vi que essa estratégia no passado do mercado, ali de 1, 2 horas para trás, não respeitou nenhuma vez, por quê? Você vai entrar arriscando, certo? Exatamente. Alguma dúvida que daí a gente vai encerrar, que daqui a pouco eu tenho outra aula não, aí.
Observa aqui. Vela de marcação, não é? Sim, Deixou pavinho, não deixou? deixou. Vela de confirmação. Sim, Terminou vermelha, não é? isso. Seria Sim. venda. Eu tomaria o que Venda. aqui? Lógico. Viu? E é uma estratégia muito assertiva. Só que Mas o mercado não está respeitando. mas o mercado não está respeitando. Então, se o mercado não está respeitando, como que eu vou utilizar essa estratégia? Assim como compras e vendas em suportes e resistências. Se eles estão sendo rompidos, os suportes e resistências, o porquê eu vou entrar vendido ou comprados em suportes e resistência? Por que que hoje eu não vou usar uma outra estratégia? Vamos se dizer aí, rompimento, pegar pullback, entendeu? Por isso que tu precisa realmente ter um leque, né? Tu precisa ter um leque de entradas. Só que é o seguinte, tu precisa colocar as entradas no momento certo dentro do mercado, ou seja, a estratégia no momento certo. Não adianta você pegar aí, o mercado tá retraindo, beleza? Tá. Mas eu vou utilizar a vela de marcação, confirmação e entrada. E tudo que eu fui olhar para trás de vela de marcação, confirmação e entrada, ferrou, não foi? Sim. Contra tendência, tá? Você olha para trás até quanto tempo, assim? Gente, eu não. É porque assim, ó, o que que eu faço? Eu abro o gráfico aqui, né? Eu dou uma mexida de 1 hora para trás aqui, ó. Faço aqui, vamos supor, né? Dou uma observada aqui, jogo um pouco para trás, assim, eu já consigo ter a definição. Mas quem tem aí, gente, dá uma olhadinha ali umas 2 horas. 2 horas, 3 horinhas, não é para te olhar tudo. É para te só observar se as estratégias que tu ia utilizar iriam dar certo. Ô, Metal, boa noite, galera. Boa noite. Você ter passado, tá passando o gráfico aí, é uma estratégia que aparentemente tava respeitando o engolfo de pavio, né? Sim, não, sim, não tô comentando as entradas porque eu tô querendo demonstrar ponto de referência que tu perderia a entrada, tá? Mas Aham. o engolfo de pavio, sim, se tu for observar aqui, tem. Agora, ó, novamente estratégia contra a tendência, tá? Ó, movimento de baixa, e olha só, se eu traçar uma linha aqui, respeitando. Por quê? A gente já está vendo que contra a tendência as retrações estão respeitando. Então a gente vai poder utilizar essa estratégia. Agora, se eu ver uma suposição, o mercado fazendo isso daqui, em 2, 3 pontos que deveria respeitar, ele volte e romper, eu faço entrada com essa estratégia? Não. Não. Estão conseguindo entender que a definição da tua entrada não é simplesmente o suporte e resistência ou uma estratégia? Sim. A gente vê o que ela está respeitando. Ver o que ela está respeitando, qual é a estratégia. Tens 2 estratégias, olha se o mercado está respeitando as suas 2 estratégias. Entendeu? Sempre observando isso, tá? Esse negócio de que tu precisa, tá? Que tu precisa realmente fazer a entrada a tudo quanto é custo, gente, isso aí é muito ruim, ó. Contra a tendência, ó. Movimento de alta, só que não consegue romper a LTA lá, ó, que a gente traçou. Então a gente está observando isso. Viu que a gente foi ali, a gente foi procurando e a gente encontrou essa decisão do mercado, que ele está respeitando contra a tendência? Sim. Entendeu? Então, seria isso. Eu vou deixar aí uns 3 minutinhos aí para perguntas, tá? Aí, quem tiver perguntas aí, só fazer. Ok? O povo não gosta muito de perguntar, não. Metal, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que, né, a consultoria, dentro dessa consultoria, tem dia que você vai operar, tipo assim, só pra gente ver. Eu sei que você já faz isso muito na live, né? Aham. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque às vezes é interessante, né, cara? Porque a tua visão, né, é muito bacana de ver o quanto que tu já consegue ter essa identificação rápida da estratégia, né? Uhum. É óbvio, a gente está iniciando agora, é uma estratégia nova, eu particularmente nunca vi esse tipo de técnica, mas se houver, né, algum momento que a gente possa estar, não está te vendo aí, operando aí. Não, mas eu vou fazer sim, tá? Dentro Maneiro, vai ter, show, vocês vão show, ter. maneiro. Só que assim, como tem muita gente que, vamos Sim, supor aí, sim, que sim. não consegue um horário ou outro, então de vez em quando eu vou jogar. Hoje eu vou fazer aí, para quem quiser Maneiro, participar, top. entendeu?
para que Show, todo maneiro. mundo tenha esse acompanhamento. Mais alguma pergunta? Contra a tendência, vocês viram que eu marquei de novo ali, contra a tendência respeitando, né? Então a observação é isso, gente, ó, tipo, vamos supor, eu vou pegar a estratégia de esticamento de vela. Então eu vou olhar o mercado, ver se ele está deixando esticamento tudo para quanto é canto, eu não vou entrar com esticamento de vela. Por quê? Porque está esticando, todas as velas geralmente estão esticando, então não tenho por que usar essa estratégia, ok? Então tu precisa ter essa visão de leitura, e lendo é desse jeito. Movimento de mercado, tá? Eu vou passar aí para todo mundo aí no sábado uma estratégia para vocês utilizarem em OTC, tá? Onde tu vai analisar o gráfico em velas de 5 minutos e tu vai tomar a decisão para 1 minuto, tá? Então a gente vai passar essa estratégia, que é uma estratégia muito interessante, porque como eu já expliquei, o mercado o OTC ele é um pouco diferente, né? Então tu precisa definir os padrões dele, né? Vamos supor aí que, como a gente fala, tem 10 pessoas comprando, movimento de alta, né? No mercado aberto, se tem 8 pessoas vendendo. E no mercado OTC, se tem 8 pessoas vendendo e 10 comprando, o mercado vai descer para baixo. Por quê? Porque a corretora vai pagar aquelas pessoas que fizeram, né, a venda com o dinheiro de quem estava comprando. Então ela lucra 20 ali e lucra mais a porcentagem que tem do payout. Então, sábado ou domingo a gente vai definir o dia certinho, o horário para que todo mundo acompanhe. Embora essa também vai ficar lá para vocês terem acesso, tá? Vai tudo para o site, essas aulas, ok? Ok. Então tá. Boa noite, bom descanso para todo mundo aí e até amanhã, rapazes. Boa noite, bom descanso. Tem gente, quem tem a privada aí, a coisa vai ter outra, né? Daqui uns Sim. minutinhos. Então tá, valeu. Beleza, até mais.